Neste vídeo, Ângelos. Evangelho de hoje. Scooby Lanches, Pastelaria e Lanchonete, Rua Melo Guimarães 600, Nossa Senhora de Fátima. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. O Ângelus será rezado pelo Padre Marcelo Caixeta, sacerdote da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Olá, meu irmão e minha irmã que acompanha o canal Gotas de Amor. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Topa Tudo BD. Compre e venda de imóveis. Na Fé, um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp. Rua Três Corações, 687, Pará de Minas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso para a nossa reflexão, meditação sobre o Evangelho, Santa Palavra de Deus, que a Igreja coloca para antes da procissão deste que é o Domingo de Ramos. Estamos então iniciando com a celebração deste domingo, o Domingo de Ramos, a Semana Santa, né? Temos então duas passagens do Evangelho que são proclamadas na celebração, né? Antes da procissão, o Evangelho que nós vamos refletir agora, depois teremos outro vídeo com o Evangelho da celebração. Então vamos aí ao trecho, né? Convido você a ficar ligadinho comigo aí nos próximos 5 minutos para que possamos refletir sobre esse primeiro trecho da Palavra de Deus na celebração deste domingo, que é o dia 29 de março de 2026, Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Então vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião:
Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este trecho conta para nós o momento ali que foi o extremo da aclamação de Jesus pela multidão. Muitas pessoas ali entusiasmadas pelo ensinamento de Jesus, pelos milagres, os sinais que ele realizava. Agora Jesus se encaminha para a cidade santa, montado num jumentinho, como falavam as Escrituras. Para muitas pessoas, ali começaria o reinado de Jesus. Por isso eles se entusiasmaram e cantavam hosanas, davam graças a Deus, bendiziam ao Deus que vinha junto com Jesus. E esta multidão que aclama Jesus é a mesma que depois, isso já é dito muitas vezes aí nas nossas celebrações de Semana Santa, a mesma multidão que o aclamou, que cantou para ele na entrada de Jerusalém, grande parte dessas pessoas são as mesmas que depois gritaram: crucifica-o, porque se deixaram influenciar por aqueles que eram contra Jesus, os mestres da lei, os fariseus, aqueles ali que eram os detentores do poder religioso daquele tempo. É preciso que nós sejamos vigilantes. Celebrar a Semana Santa, o dia de hoje, celebração de Domingo de Ramos, nos leva a pensar também sobre isso. Em que situações nós que queremos viver a nossa fé, que buscamos a presença de Jesus, nos colocamos contrários ao que nós acreditamos, fazemos o mal que não queremos fazer, deixamos de fazer o bem que queremos fazer? É preciso ter atenção. Assim como a multidão aqui se deixou levar, primeiro eles aclamaram Jesus, depois se colocaram contra ele, nós temos esse risco de nos perdermos, às vezes, nas influências desse mundo de hoje em dia. Então, que permaneçamos atentos e que nesta Semana Santa, tomando parte aí na procissão de Ramos, nós façamos o possível para que possamos caminhar com Jesus e permanecer com Ele até o fim. Se seu cãozinho precisa de alguma ração especial, terapêutica, você encontra aqui na Patas e Cia. Temos diversas rações de acordo com a covalescência do seu pet. Padaria Café com Leite. Delicioso café colonial de 6 da manhã às 7 da noite. E aos domingos, de 6 da manhã ao meio-dia, na pracinha do bairro São Luís. Pequenas e médias empresas confiam na Link para simplificar a contabilidade. Junte-se a elas e transforme seus resultados. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana, Hosana ao Rei. Olá, meus amigos, aqui é Padre Guilherme mais uma vez para a reflexão agora do outro evangelho deste Domingo de Ramos. É o dia 29 de março de 2026 e eu convido você, depois tivemos já o vídeo sobre o Evangelho antes da procissão, agora convido você para que possamos refletir sobre o trecho do Evangelho que é colocado para a celebração deste Domingo de Ramos. Vamos aí então dando início à nossa caminhada da Semana Santa deste ano de 2026. Convido você a permanecer ligadinho comigo aí nos próximos cerca de 5 minutos e nós vamos pensar sobre esse trecho do Evangelho, que é tirado do livro de Mateus, capítulo 27, versículos de 11 ao 54. Esta é a forma breve proposta pelo lecionário.
para a leitura desse evangelho. Tem a forma maior, que está no lecionário também, mas como os nossos vídeos aí não são muito demorados, vamos pegar a versão um pouco mais curta, tá bom? Então vamos lá, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam o Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilato levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouviam e disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes.
A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos esse trecho que conta sobre, os últimos momentos ali e como se deu a morte de Jesus, sua crucificação, seu julgamento. O que nós podemos perceber aqui que é algo que chama muita atenção, que em tudo que estava acontecendo, o governador Pilatos, os mestres da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes, os que se colocavam todos contra Jesus, estão todos confusos, sem saber como agir, agindo de forma assim, meio desesperada, meio sem saber como agir, todos assim meio perdidos diante dessa situação, Os mestres da lei com determinação muito grande de fazer com que Jesus fosse crucificado e fosse morto a qualquer custo, O Pôncio Pilatos aqui morrendo de medo, com medo do que fosse acontecer, tivesse alguma consequência para ele. A única pessoa que permanece aqui de uma forma serena e tranquila é Jesus, como se ele estivesse conduzindo a situação. Quem não perdeu a tranquilidade em todo momento aqui, somente Jesus, que não disse nada, tranquilamente aceitou tudo, foi até o fim sem desistir, Isso chega a ser muito impressionante, mas nós podemos nos perguntar qual a nossa atitude, qual a nossa maneira de agir diante da morte de Jesus. Será que nós nos colocamos numa atitude de acolhida deste grande sacrifício que Jesus realizou por todos nós? Ou nos colocamos confusos, com medo, sem entender, sem coragem, buscando às vezes caminhos que não são os melhores? A paixão de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, precisa mexer conosco. Precisa causar em nós, precisa nos tirar da nossa inação, do nosso conforto, precisa nos tirar aí dessa nossa atitude, às vezes, de não fazer nada, de não agir, de não dizer nada. Diante da paixão de Jesus, da sua morte, da sua crucificação, nós precisamos pensar em que a nossa caminhada deve ser mais dirigida para a conversão. Aqui nós vemos todas as pessoas estão perdidas, estão sem saber como agir. Somente Jesus age de forma tranquila, não reage de forma violenta, ele não reage. Ele abraçou a sua cruz, não porque ele gostasse ou quisesse a morte, mas ele assumiu aquilo que ele acreditava e foi até o fim. Será que estamos nós dispostos a ir até o fim nas nossas convicções e no que nós acreditamos? Que durante essa Semana Santa coloquemos o nosso coração diante de Deus e deixemos assim a nossa mente, nosso espírito mais aberto à graça que vem do Senhor. Eu peço ao Senhor que abençoe você e sua família durante esta Semana Santa, possa participar de maneira forte, animada, com muita atenção aí para as celebrações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, na segunda-feira, eu espero você aqui para que nós possamos refletir sobre o Evangelho que está marcado para a celebração desta Segunda-feira Santa. Até lá. Nos encontramos novamente às 18h com Ângelos Via Sacra, oração e bênção da noite.